Cara, na boa, fundo imobiliário de papel tá tudo descontado, tá tudo de graça e eu não tô podendo comprar nada, mano. Essa é a vida do cara que é pobre e quer investir. É isso que acontece. E quem assistiu meu vídeo dando a notícia que eu vou ser pai novamente, sabe que eu vou investir menos ainda. Então eu vou continuar assim, ó. As oportunidades passando na minha frente e eu simplesmente olhando, sem poder comprar. Então hoje eu quero compartilhar com vocês 3 dessas oportunidades que estão aí no ar. Muito bons preços mesmo. Quem não tá comprando tá perdendo. Se você tem carteira, pode ser o momento de você aumentar essas posições. E se você não tem tanto fundo imobiliário de papel em carteira, tem muito fundo de papel aí pra você tá de olho, cara. Fica ligado que tá um movimento bacana aí de fundos de papel muito descontado. Infelizmente muita gente está vendendo só porque o rendimento caiu, tá? O rendimento caiu, muita gente está vendendo a qualquer preço, tomando prejuízo, porque o cara compra quando tá pagando muito e a cotação também tá lá em cima, aí diminui um cadinho de rendimento, o cara já fica desesperado, já quer vender, aí vende aqui agora que tá tudo barato. Então ele ganha dividendo comprando caro, vende barato perdendo tudo que ele ganhou com os dividendos. Se você faz isso, cara, quero dizer que você está investindo de forma totalmente errada. E você continua fazendo isso, que você vai ver que no final o seu patrimônio vai ir a zero. Isso que vai acontecer. Compra caro, vende barato, é isso que acontece. Bom, vamos lá, sem mais delongas, sem mais enrolação, já vamos entrar aqui na tela do Fundos Explorer para a gente ver quais são esses 3 fundos imobiliários. E para começar, já vamos direto aqui com o DEVA11. DEVA11 que é um fundo imobiliário que reduziu drasticamente os seus dividendos. Eu quero contar um relato que eu vi num grupo do Facebook que eu tô. Se eu não me engano, é o maior grupo de fundos imobiliários do Facebook. O cara simplesmente disse que vai reduzir as posições dele no DEVA11 porque o dividendo caiu. Por quê? Ele já usa os dividendos dos fundos imobiliários para cobrir parte dos gastos dele e como o dividendo caiu, ele não pode ficar com esse dividendo baixo muito tempo. Simplesmente um mês que o dividendo caiu muito, o cara já acha que vai ser muito tempo que vai ficar nessa vida de dividendo baixo para sempre e vendeu no prejuízo, cara. Ele disse que não tem problema nenhum para ele não vê nenhum problema em se desfazer do ativo, que ele não se apega se tiver que vender para ganhar performance. Olha só, em dividendo ou em valorização, ele vende, não tem problema nenhum para ele. Como é que o cara vai ganhar performance em valorização se ele compra caro e vende barato? Você vê que é um cara que não tem experiência nenhuma. Se tá barato agora, era hora dele comprar agora para ele ganhar essa performance em valorização e o dividendo, quando volta ao normal, ganhou também. 2 vezes, ganhou na valorização e no dividendo. Então, deixando esse assunto de lado, não seja esse cara tá, que investe desse jeito. Vamos lá, vamos trazer algumas informações sobre o fundo imobiliário DEVA11. É um fundo que no momento que eu gravo, tá, ele está sendo cotado a R$ 90,40, sendo que o valor patrimonial da cota dele é de R$ 100,21. Então isso dá um desconto de 10%. Ele está sendo vendido com PVP de 0,90. PVP, para quem não sabe, né, como eu já falei, para fundo de papel a gente costuma usar para saber se está caro ou barato. Para fundo de tijolo, não. PVP para fundo de tijolo não funciona muito. Então, se o PVP está abaixo de 1, como é o caso aqui, está 0,90, quer dizer que ele está com 10% de desconto. Ele está sendo vendido por menos que ele realmente vale. Se tiver em 1, PVP 1,00, o fundo está sendo vendido justamente no preço que ele vale. Está acima de 1, agora esse fundo imobiliário vai estar sendo vendido mais caro do que ele vale. Pode estar 1,05, 1,10, 1,15, então ele está sendo mais caro. Nesse caso aqui, está abaixo de 1, então está mais barato. A liquidez média diária do DEVA11 está em mais de 30 mil negociações, 30.700 negociações, se multiplicar aqui por 9, né, ou por R$100, ele é um fundo base 100, vamos dizer assim, vai dar um pouco mais de 3 milhões de negociações diárias. O último rendimento que ele entregou aqui não é esse rendimento de R$1, tá? Olhando aqui pelo Status Invest, como eu já falei com vocês, o Status Invest atualiza mais rápido. O último dividendo que ele entregou foi de 55 centavos, que dá um dividendo bem baixo, né, na cotação de R$96 que estava no fechamento do mês. Como a gente viu, já caiu bastante. Então aqui a gente consegue ver que ele entregou R$1,40 em julho, R$1,25 em agosto, R$1 em setembro e 55 centavos em outubro. A deflação causou isso. Simplesmente o pessoal começou a vender, jogou a cotação lá para baixo. E para quem tem visão de longo prazo, é a oportunidade, né, mano? É a oportunidade de comprar mais barato. Porque essa deflação não vai ser por muito tempo, tá? O normal aqui no Brasil é uma inflação um pouquinho alta. O patrimônio líquido desse fundo é de 1,4 bilhões, então é um fundo já bilionário, bem bacana isso. Se a gente der uma olhada aqui nas cotações, a gente consegue ver que nesse ano ele vem caindo, tá? Saindo aqui de R$104, chegando a R$90,40 no dia de hoje. E se a gente olhar no período máximo, a gente consegue ver que ele já foi vendido a mais de R$150 lá em 2020. Então teve gente que pagou super caro por esse fundo. Que loucura, velho, na moral. Como a gente já deu uma olhada no dividendo lá pelo Status Invest, aqui tá faltando esse dividendo de 55 centavos, a gente consegue ver aqui que ele tem pago aqui nos últimos 12 meses um dividend yield de 17,59%.
nos últimos 12 meses, o que é muita coisa. Cara, que doideira, mano. Dividendo parrudo, super alto. Então vamos dar uma olhada aqui no relatório desse fundo, o último relatório que a gente tem aqui. Então aqui na carteira do fundo a gente consegue ver algumas coisas bacanas. A gente vê que ele é um fundo que investe 90% em CRIs, tá? Tem 6,9% em cotas de outros fundos imobiliários e um pouquinho aqui de caixa. Com relação à subordinação das cotas, ele tem um pouquinho aqui subordinada, 15%, que são as de maior risco, tá? Sênior, 46%, quase a metade, e única, 39%, um pouquinho aqui mezanino. Segmentos que esse fundo imobiliário atua: corporativo, com 33%, multipropriedade, 25%, loteamento, 18%, incorporação, 13%, 6% em shopping, energia 3%, armazenagem bem pequenininho, nem aparece a porcentagem aqui, e time sharing 1%. E o que a gente consegue ver aqui, mesmo sendo 99% protegido, a carteira dele com proteção contra a deflação, a gente vê que o dividendo dele caiu muito. E da diversificação dos CRIs desse fundo imobiliário por região, a gente vê que ele atua praticamente em todo o país. Cara, que bacana, cara. Top demais. E o segundo fundo imobiliário que eu quero mostrar para vocês é esse fundo aqui, o IBCR11. Eu já trouxe vídeo sobre esse fundo. O fundo imobiliário de CRI Integral Bray, cara. Esse é um fundo pequeno ainda, tá? Um fundo com patrimônio de menos de 100 milhões. Atualmente ele está cotado a R$ 89,20 no momento que eu gravo esse vídeo. E o valor patrimonial da cota dele é de R$ 95,78. Isso dá um P sobre VP de 0,93. Então ele está com 7% de desconto. A liquidez média diária dele é muito baixa, porque ele tem poucos cotistas ainda. E o último rendimento que ele entregou foi de R$ 1,10. Esse 1,25 aqui ainda é do outro mês. Vamos dar uma olhada aqui no Status Invest, a gente consegue ver que o último rendimento que ele entregou foi de R$ 1,10. Como a gente consegue ver que olhando as cotações no período desse ano, a gente vê que ele está com uma queda aí, a gente vê que ele só vem caindo normal para os fundos de CRI, tá? E nos últimos 12 meses ele está com uma desvalorização de 9,53%. Se a gente for olhar o dividend yield dele dos últimos 12 meses, olha só que porrada, mano. 18,23% nos últimos 12 meses. E vem sempre com um dividendo muito alto, como a gente consegue ver aqui. Agora está caindo por causa de deflação, né? Normal, entregou por último aqui 1,10, ainda não entrou aqui. Por isso que eu falo para vocês que eu gosto mais do Status Invest, porque o Status Invest logo atualiza. Não deixa essas informações faltando sim pra gente fazer a nossa análise. O Fundos Explorer eu gosto também porque ele é mais organizadinho. Eu acho bacana isso também. Então aqui dentro do relatório a gente vê que ele é um fundo que tem uma carteira muito pequena, tá? Porque ele ainda é um fundo pequeno. A gente vê que ele tem uma concentração em alguns ativos, mas totalmente normal. Ele é um fundo pequeno, como eu já falei, né? Tem apenas 90 e poucos milhões aí em patrimônio, então ele se concentra bastante. Isso pode ser um risco. A gente vê que o rating dos ativos dele, a classificação de risco, tá tudo em B, 3B, BB+, então é um ponto de atenção, mais um ponto que a gente tem que ficar atento. A composição da carteira dele está em 98% em CRIs, um pouquinho de cotas de outros fundos imobiliários e um caixa aqui que nem aparece, né, cara? E por segmento a gente vê que ele investe em aqui residencial, 55,8%, BTS, que seria Build to Suite, 22,2%, logístico 10% e loteamento 9,8%, bem bacana. E a gente vê que ele é um fundo full IPCA, ele é totalmente atrelado à inflação e mesmo assim conseguiu entregar um bom rendimento, mesmo com deflação. E nas localizações aqui a gente vê que ele está bem dividido em 5 estados. E por último, mas não menos importante para a gente citar aqui, que eu gosto muito desse fundo, tá na minha carteira e tá descontadíssimo, 15% de desconto. Nesse momento, o fundo imobiliário HCTR11, velho conhecido aqui do canal, sempre falo dele quando eu falo de fundo barato, porque ele está sempre muito barato. Hoje ele está sendo cotado aí a R$ 102,92, quase 103. O valor patrimonial da cota dele é de 121,65. Cara, olha que diferença absurda. Então isso dá um desconto de 15%. A liquidez média diária dele é de mais de 47 mil, quase 48 mil negociações. E entregou no último rendimento também, novamente, aí R$ 1,10. Fundo com patrimônio bilionário, tá? 2,7 bilhões, tá? Entre os maiores também da nossa bolsa. Se a gente for olhar as cotações nesse fundo durante esse ano, ele vem caindo, só queda normal para os fundos imobiliários de CRI, como eu já falei, e nos últimos 12 meses tá com uma variação negativa de mais de 16%, quase 16,5% negativo nos últimos 12 meses. Que doideira, hein? Tá caindo bastante. Então, para quem investe para o longo prazo, pode ser uma oportunidade. Se você tem carteira, como é o meu caso, dá para a gente aumentar a posição. E se você não tem e tá querendo entrar, lembrando, não é recomendação, tá? Pode ser que seja uma oportunidade. Mas tem que ficar atento aos riscos desse fundo imobiliário. É um fundo de alto risco, também como o DEVA11 e o IBCR. E olhando o dividendo, a gente vê que ele oscila bastante, cara. Desde o começo até os dias de hoje, a gente vê que tem uma oscilação muito grande, porque é um fundo que está sempre acompanhando as oscilações da inflação, tá? Aqui ele pegou muito GPM alto nesse período aqui, então entregou muito dividendo, e depois logo começou trocando o GPM pelo IPCA, que o IPCA começou subindo,
e logicamente o dividendo reduziu um pouco, porém ainda continua em patamares bem bacanas. E agora está caindo por causa da deflação, né? Totalmente normal. Você tem que saber que isso é normal, é um momento do mercado, não tem problema nenhum com o fundo. O fundo segue rodando normal. Aqui nos últimos 12 meses a gente vê que ele está com dividend yield de 17,16%, então também bem alto, loucura esse dividendo, cara. Aqui dentro do relatório do hectare do HCTR11 a gente vai ver algumas coisas interessantes aqui. O tipo de ativo que ele investe são principalmente CRIs, tá, com 76,4% da carteira e um pouco mais de 22% em cotas de outros fundos imobiliários. Então ele é meio misto entre CRIs e fundos imobiliários na sua carteira. Entre a subordinação de cota, a gente vê que ele tem 56% sênior e 29,5% subordinada, que são uma classe de maior risco dos CRIs. Então você tem que estar atento nisso aqui. Isso aqui é uma parte interessante para a gente ficar de olho, para saber o risco desses CRIs. Indexador, a gente vê que ele é 90% IPCA e bastante também aqui IGPM, bem pouquinho CDI, e a gente vê que ele conseguiu continuar entregando bons rendimentos, porém com relação a esse preço médio. Quem tem esses preços está com dividendo show de bola. E como a gente consegue ver, é um fundo que tem uma carteira gigantesca, cara, uma carteira bem diversificada, investe em ativo de alto risco, tá? Porém, é uma carteira bem distribuída com vários CRIs, não dá nem para eu contar aqui, tem alguns fundos imobiliários também na carteira dele, que são esses fundos aqui. Bom, tudo barato, como vocês conseguem ver, né? Eu tô sem dinheiro para comprar, mas eu não posso deixar de mostrar para vocês que tá tudo muito descontado. Bom, quem pode comprar, aproveita a oportunidade. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, valeu, é nóis, fui!